Fala galera, tá começando mais um 12 Podcast e pra quem não me conhece, eu sou o Hugo Mendes e hoje eu vou ter um convidado muito especial. Ele é natural de Porto Velho, Rondônia, líder da Central Music, Ministério de Louvor da Igreja Central de Belo Horizonte. Ao longo de sua trajetória ministerial, estudou na Jocum, University of the Nations nos Estados Unidos, e Hillsong College, em Sydney, na Austrália. Bacharel em Direito, advogado, exerceu a profissão por 13 anos até recentemente ser chamado para o ministério em tempo integral. Lançou seu primeiro álbum em 2016 e participou de diversos outros projetos como intérprete e compositor. É líder de célula, supervisor e hoje tem como foco principal o ministério de sua igreja local e em equipar outros ministérios e líderes de adoração. Receba agora o nosso convidado, Renato Mimessi. Fala, Hugo. Um prazer estar com vocês aqui. Uma alegria poder participar desse projeto, né? E acredito que vai ser algo do coração de Deus aí para abençoar tanta gente. Eu espero que esse bate-papo aqui possa edificar as pessoas, trazer algum insight aí, alguma inspiração para quem estiver ouvindo a gente aí. Amém, amém. Vai trazer, sim, um cara incrível assim igual você, referência. Aí, cara, nossa, suas músicas são Ah, incríveis aí, só. Eu vejo alguns vídeos. Você traduziu a Touch the Heaven. Cara, muito bom aquela música. E ficou espetacular. Bom, mas vamos que do legal. começo. Vamos lá então. Vamos lá. É... Renato, primeiramente você veio de Rondônia, cara. Como é que você foi vir parar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo que Rondônia é muito longe? Rondônia é longe para Dedéu mesmo. Eu sou a prova aí de que Porto Velho, Rondônia existe, né? Eu acabei nascendo lá por um acaso. Os meus pais são naturais, na verdade, de São Paulo, né? Eles são do interior de São Paulo e foram para lá no início da década de 80. Meu pai foi assumir um concurso lá, quando o estado foi recém-criado, né? Então ele construiu carreira lá no judiciário como juiz e eu nasci aí nesse meio tempo aí, cresci lá. Ah, e, enfim, a história aí por trás de Porto Velho, Rondônia é essa, né? Meus pais acabaram parando lá e se estabelecendo por lá. E, né, até meus 18, 19 anos, né, morei, cresci, né, me engajei em igrejas lá, né, fui onde eu conheci Jesus, foi onde eu tive minhas primeiras experiências com Deus. E, ou seja, minha base cristã, né, o início de toda a minha caminhada com Deus vem de Rondônia e graças a Deus assim é um local que eu tenho muito carinho, né, uma terra que eu tenho muito carinho por aquele povo, né, que abraçou minha família tão bem lá e acolheu, né, a família de São Paulo. E uma pena agora eu tô longe há tantos anos, mas tem muitos queridos ainda por lá. Ah, que legal, cara. Nossa. Mas e como é que foi esse início aí da sua caminhada cristã ali em Rondônia? Você tinha expectativas que um dia viria para Belo Horizonte ou então São Paulo, porque seus pais eram de lá? Como é que estava seu coração naquele momento? Cara, eu não tinha expectativa nenhuma. Na verdade, vamos voltar aqui para minha vida, né, com Deus, minha caminhada com Deus. Na verdade, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais já eram cristãos e envolvidos na igreja local lá. E eu nasci nesse meio, né? Desde muito novo, já envolvido, já frequentando e cresci né, dentro dessa realidade aí de igreja. Gostava muito de estar lá, de servir, né? Comecei ali por volta de 13 anos, né? Comecei a me interessar por música e correr atrás e servir na igreja também. Então, a gente teve eu iniciei lá atrás numa batista tradicional ainda, né? Mas muito novinho a gente foi ah, no início dos trabalhos da igreja Maranata lá em Rondônia. Eu fui para Maranata, fiquei até mais ou menos 18 anos de idade,
quando esse ciclo se fechou ali, essa estação, e a gente foi para uma igreja que chama a Igreja do Porto, né? E lá eu fiquei até me mudar para Belo Horizonte, né? Agora, como eu vim parar aqui, a história é bem longa, né? Mas eu vou tentar encurtar o máximo, né? Em 2007, mais ou menos, né, eu já estava bem firmado ministerialmente, né, vivendo ainda algumas situações na vida, algumas crises existenciais, né, como todo mundo dessa idade, eu acho que passa saindo aí do ensino médio, entrando na faculdade. E, em 2007, o pastor Paulo Mazzoni foi participar de um seminário, né, de visão celular lá na nossa igreja. E foi quando eu conheci ele, foi quando eu conheci a Central pela primeira vez, ouvi falar da Central pela primeira vez, até então nunca tinha ouvido falar. E o pastor Paulo convidou a liderança então da minha igreja para participar do Summit aqui naquele ano. E acabou que, por uns motivos lá, meus pais eram presbíteros na igreja, e por alguns motivos lá eles me trouxeram com eles, né? E foi quando eu conheci a Paula, né? Nesses dias que a gente ficou aqui em BH, a gente participou do Summit aqui na Central, conhecemos a igreja tinha acabado de se mudar aqui para Luxemburgo, né? Para a unidade de Luxemburgo. Então foi quando eu conheci a Paula, né? Me interessei por ela, aí para encurtar a história aí, né, a gente começou a conversar e nos apaixonamos, e em 2009 a gente começou a namorar, né, e é isso. 2011, depois de 2 anos e meio aí namorando à distância, né, muito complicado, algumas crises a gente vivenciou nesse meio tempo aí por conta da distância, mas ao mesmo tempo foi o que colocou à prova o nosso relacionamento, né? Porque se a gente conseguiu sustentar um relacionamento tanto tempo à distância, dificilmente não daria certo presencialmente, né? E foi quando eu tive a oportunidade, já estava inserido no mercado de trabalho lá, e recebi um convite aqui para trabalhar numa assessoria jurídica na Assembleia Legislativa, e foi quando eu vim para cá em 2011. Então, em 2011 eu vim para cá, nos casamos final de 2012, e aí é só história, né? Meu Deus, cara. Nu. Foi um resumão mesmo, né? Eu resumi demais, cara, porque tem muita história, tem muito angu nesse caroço aí ainda. Meu Deus. E esse processo aí que você tava conhecendo ela, você foi pra Jocum ou pra Hilson? Como é que funcionou esses tempos diferentes aí na sua vida? Então, a Jocum foi bem antes disso, né? Na verdade, eu fui para a Jocum em 2003, né? Quando eu concluí o ensino médio, eu já iniciei ali a minha faculdade logo em seguida. Com 1 ano e meio de faculdade eu tranquei, porque eu queria aprender o inglês e tal. A Braulia, né, ela da Jocum no Brasil na época, morava lá em Porto Velho. Ela, muito amiga nossa, né, eles estavam ali plantados na nossa igreja, então a gente tinha muito relacionamento com eles, e ela sugeriu então de eu juntar o útil ao agradável, né, fazer o ETED, né, que é a Escola de Treinamento Discipulado da Jocum no exterior, né, ou seja, juntaria aí o aprendizado da língua mais a, o investimento na vida ministerial, né? Então foi quando eu tranquei a faculdade com 1 ano e meio e fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu primeiro fui para Lakeside, Montana, norte dos Estados Unidos, fronteira ali com o Canadá, e, e passei ali uns 4 meses fazendo um programa que eles chamam de Mission Builder, né, que é quando você não é jocumeiro, não é missionário ainda, mas deseja servir de alguma forma. Eles têm esse programa, né, para esse perfil de pessoas. E como eu não, a língua inglesa ainda estava bem fraca, eu estava fraco na língua inglesa, foi a oportunidade que eu encontrei, né, de aprimorar antes de fazer o curso que eu tinha que fazer.
Então eu passei 4 meses nessa base que não tinha nem espanhol para eu arranhar, Uhum. né? Então eu tive que mergulhar mesmo de cabeça naquela realidade e tinha um missionário lá também que ficou me ajudando demais, né? Me dando algumas aulas e tal. Então o processo foi muito acelerado. Com 3 meses eu já estava comunicando muito bem, né? E com 4 meses depois, então, aí eu fui para o Havaí fazer o ETED na University of the Nations, né? Que é lá em Kona. E então o curso tem duração de 5 meses, né? Sendo 3 meses lá na base mesmo e 2 meses de prático, né? Então foi esse período que eu passei fora, deu quase um ano aí, né, de experiência que eu fiquei lá. Isso foi segundo semestre de 2003 e primeiro semestre de 2004. Ah, foi uma experiência maravilhosa, assim, abriu muito a minha cabeça, né? Eu era bem mais novo, eu tinha em torno lá de 19 anos para 20 anos. Então, fase assim bem crítica, né, que eu estava vivendo. Então Deus acabou me pegando de jeito ali, né, e alinhou muita coisa no meu coração, na minha mente em relação ao reino, né, e foi muito precioso esse período que eu passei lá. E também no caso da Austrália, né, da Hillsong College que eu fiz em Sydney, isso já foi depois da faculdade. Então eu voltei da Jocum, concluí a minha faculdade e 6 meses depois de concluir a faculdade eu fui então para Sydney, na Austrália, para fazer a Hillsong College. Então isso foi em 2008, né? Eu passei o ano de 2008 lá na Austrália fazendo esse curso que foi também assim algo maravilhoso, né? Nesse intervalo entre a Jocum e a Hillsong, né, eu acelerei muito, né, o meu serviço na igreja, intensifiquei demais, comecei a investir mais, né, ministerialmente, buscar mais e Deus foi, né, gerando no meu coração esse desejo de fazer esse curso lá, que na época era a maior referência que existia, né, de curso de adoração e tal. Então acabou que eu consegui ir para lá e foi em 2008. E foi outra experiência também maravilhosa, marcou a minha vida de uma maneira muito especial, né? Cresci demais, foi mais uma oportunidade assim de abrir a mente e o coração para aquilo que Deus queria direcionar e muito legal, né? Recomendo, né? Apesar de ter outras opções hoje em dia, né? Antigamente você não ouvia falar de Bethel, naquela época, né? Uhum. Não ouvia falar de Bethel, de CFNI, muito pouco, às vezes um pouquinho ali de CFNI, mas o que estava ali mesmo, né, na moda, vamos dizer Uhum. assim, era a Hillsong College. E assim foi um presente de Deus mesmo, né? Reconheço isso. Hoje tem várias opções, né? Fala boa aí, e inclusive tem gente aqui da Central estudando lá na Bethel agora, e legal demais. Recomendo, né? Quem tiver ah, essa direção de Deus, né? Em relação ao ministério, se Deus estiver te queimando no seu coração, né? Eu recomendo muito viver essa experiência que é muito marcante e muito relevante assim para a caminhada ministerial. Uhum. E como que isso, na época, você, assim, mais jovem ainda, né? Porque você ainda é um jovem. Na época, como é que isso... Não, pô, ainda você é jovem demais. Como é que foi esse crescimento espiritual, se amadurecendo? Você falou que tinha na Jocum você estava no período de faculdade, é onde muita gente tem dúvida, e depois você concluiu a sua faculdade. Como é que foi essa questão? Poxa, agora eu tenho que viver para o ministério ou eu vou exercer a profissão que eu estudei 5 anos para isso? Como é que foi isso no seu coração? Cara, ao longo aí de muitos anos, eu diria aí que até eu vim em tempo integral para a Central, né, eu vivi um dilema com Deus, né, no sentido de que eu sabia que um dia isso ia acontecer, eu sabia que um dia eu viria para ministério em tempo integral, porque
era algo que eu tinha no coração já há muito tempo, um desejo e investindo muito, né, correndo atrás, sendo muito intenso, né, inclusive no serviço na igreja, né, quando desde antes de eu vir para cá, lá na minha igreja em Porto Velho, né, eu já servia intensamente, não saía da igreja, servindo no louvor e liderando célula também. Quando vim para cá, a mesma coisa, né, já entrei de cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu precisava corresponder na minha profissão, porque afinal de contas, né, era o meu trabalho, né, era o que eu tinha. Era o que eu tinha de formação e o que eu podia fazer aí para receber o meu salário no final do mês, né? Então eu vivi esse dilema, um pé lá e outro cá, né? Nunca deixei os dois de lado, pelo menos ao longo aí de 20 anos, né? Investi nos dois, né? Me especializei na minha área, né? No direito, corri atrás, né? Na área ministerial, do lado ministerial também, investi, como você, né? Como eu já te falei aí, né? E de vez em quando batia aquela crise, né? E aí, Deus, quando que vai ser? Né? Quando que vai vir? Quando que a porta vai se abrir? E por diversas vezes, né, eu chorava orando mesmo para Deus, falando assim, Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, né? Me dá uma luz aí, abre uma porta, porque eu nunca fui de forçar a barra para nada, né? Eu nunca gostei de ir atrás, assim, de forçar, de insistir com alguém, de mandar currículo para dizer assim, cara, você não quer me. Até porque o Brasil, é interessante até, né, entrar um pouquinho nesse assunto, mas essa cultura, né, do líder de adoração na igreja, de tempo integral, o pastor de adoração contratado, ele ainda é uma cultura muito nova no Brasil, é uma coisa nova no Brasil, né? Na época que eu voltei, por exemplo, da Austrália, que eu concluí lá o curso, eu fiquei um ano só. Eu tinha ido para ficar três, mas porque eu me apaixonei, eu voltei com um ano. Então fechei, peguei um certificado e voltei para cá para ver se rolava alguma coisa, né? Mas e no exterior, essa cultura, né, do pastor contratado, tempo integral, para cuidar da área de louvor da igreja é uma coisa natural há muito tempo, né? Então eu voltei de lá, de certa forma, com uma certa expectativa nesse sentido, eu pensando assim, poxa, tem tanta coisa legal que as igrejas, né, gringas têm para acrescentar e agregar na igreja brasileira, né? Não que a cópia do que acontece lá serviria na integralidade para as igrejas brasileiras, porque nós temos, né, a nossa realidade que é diferente, e tem muita coisa, obviamente, que da cultura da igreja brasileira seria muito bom para eles também, se eles adotassem, né? Então, essa construção, nessas experiências que eu tive fora, foram muito boas para encontrar mesmo, assim, para como é que eu posso dizer, para chegar num equilíbrio, assim, poxa, seria legal isso, seria legal aquilo, né? O que que é bom deles para agregar aqui. E eu vim para cá com uma certa expectativa. Poxa, será um dia eu sei que vai acontecer. Talvez não seja da forma que eu espero, talvez não seja no tempo, mas eu tinha essa convicção, tinha muita palavra, muita profecia e tal. Isso assim, né? Mas eu sempre guardei isso no meu coração. Mas, cara, é muito difícil a gente se segurar, né? A gente não criar expectativas, a gente não sonhar com isso, né? Muito pelo contrário, eu acho que a gente até deve sonhar. O que não deve acontecer é a gente tornar isso algo nocivo, né? Algo que vá agredir a nossa vida, que vai atrapalhar em alguma coisa, né? Mas é uma gestão emocional, né? Um- uma realidade assim muito difícil de se administrar na vida, né? Quando a gente está dividido, porque por diversas vezes eu me pegava trabalhando, né? E não foi nenhuma nem duas vezes, mas, cara, eu pensando nas coisas do ministério, o que que eu tinha que fazer, o que que eu precisava, né, avançar e, assim, trabalhando aqui no computador, lá no gabinete, no escritório e meu coração totalmente voltado, né,
o serviço, no ministério. Por diversas vezes me vi distraído com coisas, né, do ministério, com música, composição, sendo que eu deveria estar, na verdade, trabalhando e produzindo para lá. Então, assim, sempre Uhum. foi, ao longo de muitos anos, eu fiquei assim, né, um pouco lá, um pouco cá. E, isso de certa forma, assim, é muito difícil, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo a gente precisa usar essa realidade para nos aproximarmos de Deus, né? Para a gente buscar uma dependência, né? E da direção e da fidelidade mesmo de Deus e crer na fidelidade de Deus que Ele está no controle de todas as coisas e que no tempo certo as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, né? Então, eu experimentei isso na pele, né? Eu vivi isso na pele, né? O que é você a viver esse conflito, né? No coração e na mente, assim, durante muitos anos, mas sempre, sabe, se vendo na necessidade e sendo desafiado pelo Espírito até de se voltar para Deus, né? E de esperar o tempo dele. E, Uhum. e aí quando eu vim para cá, para BH, foi quando eu percebi que as coisas começaram a tomar um pouco mais de forma, né? Quando eu cheguei aqui em BH, para mim foi uma outra situação muito difícil, porque lá onde eu estava já, né, algumas pessoas já me conheciam mais, já sabiam quem eu era, né? Eu já estava plantado numa igreja local há muitos anos lá, então de certa forma eu já tinha construído algo na igreja local lá e já tinha inclusive, né, demo de projeto, né, algumas coisas que a gente já vinha sonhando junto ali enquanto ministério, a gente ministrava em alguns lugares, né? Então, quando eu vim para cá, eu dei um reset na minha vida ministerial, na minha vida, né, no meu círculo social também. E tudo isso é muito desafiador para nós, porque quando, né, tanto que quando eu recebi a proposta para vir para cá, eu fiquei um mês assim orando e buscando de Deus mesmo, né, direção se era para vir mesmo, porque de certa forma eu estava abrindo mão de muita coisa, né, Uhum. que eu estava vivendo lá. Então, quando eu vim para cá, eu falei assim, cara, eu não vou pensar em nada, em projetos, em nada, pelo menos durante 5 anos. Foi isso que eu coloquei no meu coração, assim, porque não adianta, não vai dar fruto, não vai, né, não vai ter resultado nenhum. Né, eu acredito que não é isso que Deus quer para mim agora. Então, o que eu fiz quando eu cheguei aqui foi mergulhar de cabeça na igreja local, servindo, liderando célula, já entrei, né, numa célula, já fui convidado um pouco tempo depois, né, na época inclusive, como curiosidade, aí eu entrei na célula do Léo Matos, que nem pastor era ainda, né, então eu fui líder em treinamento do pastor Léo e multipliquei Que numa legal, célula cara. dele na época e tal, então enfim, as coisas foram acontecendo, já comecei a servir no louvor aqui também, comecei servindo na Central da Criança, né, bem de bastidores assim, e foi um processo muito natural, sabe? Deus foi levantando e as coisas foram acontecendo. Então, 5 anos depois foi quando eu senti uma direção de gravar o meu primeiro projeto pessoal, né, investimento meu, né? Eu corri atrás, eu senti que eu precisava passar por essa experiência, né, para de alguma forma eu viver isso, né, sozinho, passar por isso sozinho, produzir um projeto sozinho. Então, para mim, isso foi uma escola, né? Foi um tempo assim de Uhum. muito aprendizado. E então, 2016 foi quando eu lancei o meu projeto Porta Estreita, né? E continuei servindo na igreja local. A gente lançou, foi bacana, né? E nessa época já estava liderando o louvor no Vox, né? O pastor Roberto Botrel na época me chamou para liderar o louvor no Vox, para trazer uma nova, né? Uma nova identidade ali, uma nova forma de ser ministério nos jovens e tal. Fiquei mais ou menos 5 a 6 anos servindo como líder ali no Vox. E então, quando
eu era da Rede Link, né, que é a rede de células aqui da Central, do pastor Daniel Mazzoni. A Rede Link fazia parte do movimento de jovens nessa época, enquanto eu ainda liderava louvor lá no Vox. Mas quando a Rede Link saiu do movimento de jovens, foi quando eu entendi, né, a gente viu os direcionamentos aí de que essa estação estava se fechando e então foi quando eu deixei a liderança do Vox, né? Pouco tempo depois, então eu recebo o convite para participar aí dessa transição de liderança ministerial no louvor da igreja geral, né? Aí foi quando Uhum. o pastor Paulo veio conversar comigo, né? E me fazer essa proposta aí. Na época eu ainda estava trabalhando na minha área, eu não tinha, na verdade, né, perspectiva de assumir mais ministério em tempo integral, né, voltado para o louvor. E aqui eu entro, até faço voltando um pouquinho na linha do tempo aí. Quando eu cheguei aqui, né, como eu te falei, eu cheguei, né, com muita coisa nova, tinha recém chegado aí, né, pouco menos de 2 anos chegado da Austrália, então Uhum. de certa forma, a própria Beth Lacerda, na época que liderava, né, a gente conversou muito, ela queria muitas sugestões e a gente né, dei muitas sugestões, falei da minha experiência lá, agregamos algumas coisas no ministério na época e tal. E nessa época eu estava assim sonhando muito ainda alto, né, com o ministério de adoração. Mas o pastor Paulo ele vinha para mim e falava assim, Renato, cara, sonhe com o pastoreio, né, almeje o pastoreio, né, invista na sua liderança de célula, na sua supervisão, né, sonhe em pastorear, em cuidar de pessoas. E eu, ao longo desses anos, né, até chegar então a, a essa época de transição ministerial, esse convite, né, de eu assumir a adoração da igreja como um todo, eu mudei muito minha cabeça, né, minha cabeça mudou e eu comecei a almejar mais o pastorado, mais a Uhum. liderança, investir mais em liderança de célula, né, e cuidar de pessoas do que, nossa, minha vida é ministrar louvor, é gravar projetos, é liderar um ministério de louvor e adoração e tal. Então, quando o pastor Paulo veio conversar comigo sobre isso, eu falei assim, uai, mas agora você vem me oferecer para liderar o louvor da igreja, para assumir, né, sendo que há tantos anos atrás você falou para eu mudar minha cabeça e tal. Parece contraditório, né? Aí, enfim, né, a gente não resolveu isso numa sentada só, né, eu não disse sim numa sentada só, eu falei para ele, né, eu vou orar, deixa eu conversar com a Paula, deixa eu buscar em Deus aí a direção, mas para resumir, né, é óbvio que eu entendi que era assim, cara, Renato, Deus está abrindo a porta, né, Deus tá simplesmente, né, entregando para você aquilo que você se preparou ao longo todo, né? Ele te preparou para isso. Mas é claro que existe, né, a forja de Deus, existe o Sim. processo, né, que a gente é submetido, Deus vai moldando a gente, vai moldando o caráter, moldando, né, a nossa mente, o nosso coração, vai ajustando as nossas prioridades e cara, tudo isso para mim hoje assim faz todo sentido, né? Uhum. Inclusive essa inversão de prioridades, eu pensar mais em vidas, pensar mais no pastoreio, me preocupar mais em liderar uma célula e ter uma liderança, sabe, eficiente, de qualidade, ver pessoas sendo transformadas ali, né, no ambiente do grupo pequeno, do que eu pensar na plataforma, no louvor e tal. Então, e tudo isso se conecta muito bem, tudo isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, não é que uma coisa exclui a outra, né? Mas Uhum. hoje eu vejo que num contexto de igreja local como o nosso, não faz sentido nenhum eu almejar uma plataforma, né, liderar um ministério de louvor, gravar projetos, né, participar de grandes produções e tudo mais, se eu não tiver no coração primeiro, né, as vidas, né, a compaixão pelas vidas, pelo perdido, né, então Verdade. isso de certa forma assim potencializou demais tudo que eu tenho feito na liderança da Central Music, né, e tem feito todo sentido.
E não sei se eu respondi aí, eu acho que é que eu Respondeu fui nu. entrando nos assuntos aqui, Não, mas foi um é, é, processo bem interessante. antes da gente até continuar nesse ponto aí da Central Music, falando sobre desafios, né? Eu queria saber de Uhum. onde surgiu esse chamado aí para adoração, quando Deus te deu um start, porque, querendo ou não, nos anos 2000 ali, a gente viveu um movimento de avivamento muito grande na adoração. Se foi nesse período que Deus chamou, como é que foi esse acontecimento aí na sua vida? Cara, então, eu comecei a me interessar, como eu falei, né, foi até, eu não sei, deixa eu ver, eu sou de 84. Bom, com certeza essa época desse movimento, eu vivi ele, eu participei dele, né, era aqueles cultos assim de 4 horas de duração, né, às vezes o cara começava lá no louvor e a pregação ia pro saco e rolava. O Espírito Santo fazia a agenda dele lá enfim, né, era aquela loucura toda, né? Eu vivi isso, presenciei isso, né? E com certeza esse movimento potencializou, né, essa paixão no meu coração, né? Mas foi até um pouco, foi bem antes disso que eu já me interessava por música, né? Aprendendo a tocar violão, estudando, né? Eu fui praticamente autodidata, aprendi sozinho, não que eu saiba muito, mas pelo menos eu acredito em que seja o suficiente para fazer o que eu faço, né? E então eu comecei a minha primeira aula de música, na verdade, foi com piano. Eu comecei a fazer teclado, né? Foi piano primeiro. Comecei a fazer piano, só que, enfim, eu não conseguia focar muito, eu achava um pouco entediante demais as aulas. Depois tentei teclado, né? E mesma coisa. Aí eu, quer saber de uma coisa? Vou Vai pras tentar cordas. aprender sozinho. Aí foi quando eu peguei violão da minha mãe lá. Minha mãe, né, também cantava, tocava na igreja. O lado da minha mãe, na família da minha mãe, tem muitos músicos, né? Meu avô cantava também, tocava, e minha tia, enfim. Já ao lado do meu pai, não, é mais assim, é menos artístico, né? Vamos dizer. Então, eu vim com essa influência do lado dela, né? E desde muito cedo me interessei. Comecei a aprender sozinho, né? Comprava aquelas revistinhas na banca, nas bancas na época, né? Que vinha a música, a cifra, e, né, as tablaturas, na verdade, né? E ficava tirando ali e tal. E foi assim que eu comecei, né? Muito novinho, lá por volta de 13, 14 anos. Ah, e, e eu vivi esse movimento, foi muito intenso na época. Eu já estava começando, né, nessa época eu estava começando a participar do louvor e já estava vivendo algumas coisas nesse ambiente, né, e com certeza foi um impulsionamento para mim, assim, né, algo que me deixou ainda mais apaixonado por isso, pela adoração na igreja. E essa foi a minha primeira escola, assim. Cheguei, inclusive, a vir na época aqui no Paixão, Fogo e Glória, né, com Dan Duque, Cirilo, David Kinlan na época, né, essa galera assim foi o que me inspirou lá no início, né, e isso, assim, foram muito importantes, né, e vitais aí no início da minha carreira, na minha carreira ministerial. E é isso. Cara, agora a gente vai fazer um momento publi rapidão, mas a gente já volta aí com você, calma aí. Fala galera, tudo isso que tá acontecendo aqui com o Renato Mimesi, isso é patrocínio da Kinema Audiovisual. No entanto, eu tô até com a... Pera aí que eu tô bugado. Eu tô com a camisa deles aqui. E se você quer aí fazer uma produção de casamento, se você quer gravar vídeos, edição de vídeos, contate a Kinema Audiovisual e acesse o nosso Pix de oferta aqui, porque isso tem um custo e a gente aluga algumas coisas e a gente precisa muito de você para que esse projeto continue caminhando e abençoando vidas, em nome de Jesus. Cara, agora vamos voltar. Qual que é o maior desafio hoje
de liderar a Central Music, porque, cara, eu vejo os vídeos, é impressionante o que vocês fazem dentro da igreja, com o pessoal do audiovisual, com o pessoal da mídia, aquelas luzes, a parte técnica musical é muito bonito, inclusive aquele cara que toca violino, eu não sei se é a menina ou o cara, impressionante o que vocês fazem, cara, é uma atmosfera, assim, surreal. Como é que é liderar tecnicamente esse pessoal e também como pessoa mesmo, né? Conta aí pra gente. Cara, é um desafio, né? Bem grande, mas é muito prazeroso também. Assim, apesar da Central, a Central é uma igreja em célula, né? Nós temos uma realidade um pouco diferente aqui, né? A igreja em célula, de certa forma, ela já exige muito das pessoas no ambiente celular, né? Com as suas células, né? Reuniões de supervisão, né? E tudo mais. Então, querendo ou não, as pessoas já estão muito ocupadas com esses compromissos, né? Todos são desafiados a viverem essa realidade, essa cultura, né? De célula, de pequenos grupos. Então, o ministério já se torna um desafio nesse sentido, porque as pessoas já estão ocupadas. Então, quando eles desejam vir servir a Central Music, o louvor da igreja, eles já estão falando assim, cara, eu estou aqui, né, além do que eu já faço, além do que eu já vivo como igreja, né, nos pequenos grupos, as minhas responsabilidades que eu já tenho lá, eu quero dar um pouco mais, eu quero ir um pouco além, servindo também no louvor da igreja. Então, é um desafio a gente conseguir construir algo de qualidade, né, e trazer as pessoas para um ambiente ministerial, né, de compromisso, de excelência, né? Porque, querendo ou não, eu mesmo falo para eles, eu falo, gente, a sua prioridade é a célula, a sua prioridade é cooperar com a visão da central, né? Você tem que estar lá inserido numa célula, você tem que ser ativo na célula, você tem que ser apaixonado pela visão, você tem que ganhar pessoas para Jesus. Enfim, eu mesmo falo isso para eles, né? Mas ao mesmo tempo eu falo para eles assim, e gente, se você quer servir aqui, não venha com a mentalidade de que isso aqui é um hobby, né? Você vai servir se você tem condições de servir, Uhum. né? Se você vier, eu quero que você dê tudo também, né? Eu quero que você dê o seu melhor, eu quero que você entregue o seu melhor, porque nós estamos aqui como uma ferramenta para cooperar com a visão da igreja, né? Nós estamos aqui como cooperadores, nós queremos ajudar a nossa liderança a avançar, né? O reino de Deus avançar através da visão central, da visão de célula, da visão do DNA. Então, é um desafio a gente já colar, né, a visão da central no ministério, no serviço ministerial de louvor, né? Outra coisa também é que, apesar do pastoreio, né, ser feito diretamente nas células das pessoas, dos integrantes do ministério, né, eles têm esse compromisso lá, eles são pastoreados por lá, eles têm os pastores de rede deles, têm os supervisores deles, todos são pastores deles. Mas, ao mesmo tempo, aqui no ministério não tem como eu não exercer a função pastoral também, né? Eu tenho que pastorear. Até certo nível eu preciso entrar, né, invadir um pouco essa área e pastoreá-los também, né? Uhum. Porque, querendo ou não, o coração do artista ele tem que ser pastoreado e ele não vai ser pastoreado na célula, né? Existem coisas, existem peculiaridades do artista que não se manifestam no ambiente de pequeno grupo, de célula, né? Algumas coisas assim como o músico ele é mais melancólico, o músico ele tem uma tendência às vezes de necessidade, né, de aprovação, às vezes de um pouco de estrelismo, essas coisas assim, esses desafios que a gente precisa cuidar, a gente precisa lapidar, a gente precisa formar. Então, esse tipo de coisa a gente vai cuidando no dia a dia, né, fazendo algumas reuniões e eu faço isso através, literalmente, de discipulo, né, líderes de adoração, né, eu tento direcionar ao máximo, porque eu não lidero só o Luxemburgo, eu estou responsável, né, até certo ponto por toda a adoração, por todo o direcionamento da central e todas as unidades. Então eu tenho líderes também
coordenadores que são voluntários nas unidades, então tem que reunir de vez em quando com eles para trazer eles para a visão, né, para a gente alinhar coração e mente e a gente caminhar junto. Então, a maior dificuldade, né, o maior desafio que tem, eu diria que é a gente trazer todo mundo para essa realidade, né, de compromisso, de excelência e também de unificar a visão, né, a gente manter uma visão, né, uma só identidade, uma só linguagem, né, e a gente convergir todo mundo para isso é um grande desafio. Cara, Aí tem os legal. desafios técnicos, né, igual você falou, né, das produções, direção executiva que eu tenho que fazer. Por exemplo, vamos fazer uma gravação. Eu faço uma direção executiva, mas uma coisa boa que nós temos aqui na Central é que é uma igreja muito excelente, né, muito organizada, muito estruturada, né. Nós temos equipes, né, que são, né, profi- excelentes profissionais que estão aí, né, na área de vídeo, na comunicação, né, a Kate na comunicação, o vídeo, né, o Jim como diretor, o Rafael à frente, né, da técnica toda, né, e então isso de certa forma temos também o Lucas Bertoloso, que é o nosso produtor musical. Então a gente consegue desenvolver os projetos e consegue descentralizar, não fica tudo na minha mão, né? A gente só idealiza o projeto e cada um vai para, né, vai para o seu dever de casa e a gente consegue entregar algo de qualidade porque nós temos boas equipes, bons profissionais, né, que estão trabalhando, né, para que isso aconteça. Então não é só crédito meu, não é só crédito, né, da Central Music mesmo, mas nós temos aí muita gente por trás, né, que é excelente no que faz e tem sido muito bom, né, caminhar com eles, né? Eles têm sido essencial. E isso, cara, isso ajuda demais, né? A gente já teve sim uma época, né, que vamos dizer assim, né, entre as das vacas magras, né, a gente tinha pouca estrutura, né, uma estrutura mais enxuta, mais difícil, né, menos recurso também para fazer as coisas, né, até o início, por exemplo, né, os primeiros projetos que a gente fez no âmbito da juventude, antes de eu vir ainda para Central Music, era Vox Central Music, que era quando eu ainda liderava lá os jovens, né, eu dei início a um projeto que chama Amplify, e a intenção original dele, na verdade, era a gente produzir, né, fazer essas gravações, ah, enxugando custo, utilizando o nosso pessoal, tudo que a gente tinha de recurso e tal, para a gente também estimular as diversas áreas envolvidas a crescerem. A gente vê, poxa, o que está faltando, o que a gente pode melhorar para um próximo e tal. Só que o primeiro, assim, que foi o mais simples, ele deu tão certo que o pessoal já quis logo em seguida fazer, né, projetos mais robustos e investir um pouco mais nos seguintes, né? A gente teve, na época do Vox Central Music, a gente teve aí 3 edições, né, em 2017, 18 e 19 foi a última antes da pandemia, e também aí já iniciou também a transição ministerial que a gente segurou um pouco, né? Agora a gente retorna com o Amplify, mas aí como o projeto de gravação da igreja como um todo, né? E aí a gente grava na conferência, Legal. na Vox Conference a gente gravou agora, os últimos projetos nossos foram na Conferência Central, né? Então tem sido bem legal trabalhar com eles, tem sido bem legal a gente vê, né, esse crescimento e interesse também de investimento da igreja nos projetos e no ministério. Renato, como é que é esse processo de composição de músicas? Que vocês se reúnem, vocês tiram um momento ali de adoração? Como é que funciona esse processo de composição de músicas suas? Então, a composição ela é muito particular. O processo de cada um é muito particular, né? Cada um desenvolve o seu jeito, a sua forma de compor, né? Mas nem sempre é do mesmo jeito também, né? Eu, por exemplo, eu normalmente vem algum insight, alguma ideia, né? Já teve música, por exemplo, o Encontro, né? Tava
a música O Encontro. Só para exemplificar, a gente estava numa agenda lá na Lagoinha sede, matriz, e aí a gente estava passando som, o teclado estava tocando uma base, a Ana Paula no cello fazendo, né, um arranjo lá e tal, aleatório. E aí veio uma ideia da música e foi lá quando começou o encontro. Então eu gravei um Uhum. trechinho lá na hora e depois eu concluí a música mais à frente, né? Que Como legal, também cara. já teve assim, de eu sentar para compor e eu ter uma melodia na cabeça e começar a desenvolver a partir dali uma letra, né, e a canção sai. Tem canção que vai parcelada, a gente começa, faz um trecho, no ano seguinte a gente termina ou não. Uhum. Então, já teve Majestoso, por exemplo, que é bastante conhecida na Central. Eu tava com a Paula em casa, eu peguei o violãozinho, né, a gente estava cantando ali juntos e adorando, muito despretensioso. Então, de repente, assim, começou a vir a inspiração do coro. Majestoso, poderoso, és Uhum. o Deus. Eu cantei ali e tal, eu falei, peraí, amor, tá, eu vou, eu vou desenvolver. Em meia hora, praticamente, a música estava pronta ali. Que legal, cara. Então depende, né? O processo varia de pessoa para pessoa, mas o desafio agora é a gente compor em colaboração, né? Que é Uhum. o que eu tenho experimentado mais recente, né? A música Somos, que a gente lançou agora, por exemplo, é um exemplo bem legal de colaboração que a gente teve entre eu, Paulo Vicente, do Drops, a Amy, da F-Hop, o Ah, Rafael legal, Bicudo, cara. da Edificando Adoradores, e o Carlos Dantas, da comunidade cristã Videira, né, Videira Music. Uhum. Então a gente se reuniu, a gente já vinha, né, há algum tempo conversando e se reunindo mensalmente, sonhando algumas coisas juntos, até que nós fomos marcamos uma reunião presencial em Floripa. Então todo mundo foi para lá, a gente, né, a F-Hop Uhum. Church recebeu a gente lá, né, numa casa, a gente ficou 3 dias nessa casa e compartilhando, sonhando juntos, né? E a gente parava de vez em quando para compor e foi quando a gente escreveu Somos, e uma canção muito especial e muito necessária, né? Mas tem a mão de todo mundo ali e eu acho que essa é a beleza, o que torna a música ainda mais especial, né? Como a inspiração coletiva ela tem a marca do corpo, né? É muito Uhum. interessante isso. Então, é, a gente compôs 2 músicas, tem uma outra que a gente não gravou, né? Provavelmente a gente deve gravar agora em maio, né? Mas, enfim, os processos são diferentes, né? Aqui Uhum. na Central, eu montei um time de composição, né? Algumas pessoas que têm experiência, já né, fizeram alguma coisa, e a gente tem reunido, a gente tem um tempinho, né, que a gente não reúne por causa dessa correria de final de ano e início aí, carnaval e tudo mais, a gente vai retomar agora, né, mas a gente tem tido boas experiências ali, né, Uhum. inclusive a última canção as últimas 2 músicas que nós gravamos na Vox Conference agora são frutos desse projeto em colaboração da Central mesmo, desse time, né, que é a canção de Paulo, né, que é Venham Uhum. Todos, e Aqui Não, né, que é uma composição minha e do Lucas Bertoloso, né, que é um rockão pesadão lá e tal. Legal. Então, essas foram as duas últimas que nós gravamos em colaboração com o pessoal da Central mesmo. Então, varia bastante, né? Cada um Uhum. desenvolve um estilo, depende se você está compondo sozinho, depende se você está compondo em grupo. Para mim é muito mais desafiador compor em grupo, Uhum. né? Porque ali você tem que aprender a ouvir, aceitar às vezes o que para você não soa tão legal e às vezes abrir mão daquilo que você acha legal, né? Para deixar o que o outro sugeriu. Enfim, é bem interessante e um exercício também muito muito legal assim de amadurecimento, né, para a gente aprender a trabalhar e com outras pessoas diferentes, de realidades diferentes, né, então tem sido uma experiência bem interessante. Legal, cara. Legal. Aí, gente, maio
ou junho aí, já tem coisa boa aí pra vindo aí, ó. E... Ô, Matheus, eu tô sem clique. Cara, não podia perder essa oportunidade de zoar. Ai, Cara, caramba, viu? Matheus, Esse eu tô sem clique sempre volta. Sempre cara, volta. você saiu em muitas páginas de meme cristão. Eu vou pedir o Matheus pra pôr o vídeo e depois você explica o que tava acontecendo, porque é muito engraçado esse vídeo. Põe aí, Matheus. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, vamos lá, Central. Eu tô sem clique, Isso é muito bom, cara. maior que tudo ele é. Oh, vou ver mais uma vez. Meu Deus, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tô sem clique, Ai, velho. Tá bom, Matheus. Cara, explica pra gente o que tava acontecendo ali. Do nada, você vira. Olha como maravilhoso é. Eu tô sem clique. Isso foi muito bom, cara. Isso foi épico. Ai, ai, ai. Isso volta a me assombrar sempre. Mas aquele dia, cara, era musical de Páscoa, né? E Aham, teria uma apresentação, né? Conforme vocês podem ver no vídeo, tem um cenário, o sim. palco tá todo vazio, não tem instrumental. O instrumental ele tava todo do lado do palco, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, lá tá um pouco escuro, mas você vai ver no fundo o instrumental lá no canto. Uhum, E, e eu, nesse dia, a gente colocou duas músicas iniciais só para dar uma introdução, né? Duas músicas conhecidas. uhum. E então assim, né? A gente nem passou som, porque é música que todo mundo nem passou as músicas, né? Porque a música todo mundo conhecia, já se tocam sozinhas e tal. É verdade. Então, o pessoal já tinha passado os backs e tudo mais. E eu peguei o primeiro body pack que tinha lá. Eu falei, pode ser esse tal, tá passado, né? Tá tudo certinho. Tá. Eu peguei o body pack, coloquei. E quando começou o louvor, eu percebi que o clique tava zerado no retorno. E eu normalmente uso um pedal de talkback, né? Uhum, Que eu piso e falo com a banda e a produção também me escuta, né? uhum. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu piso lá e falo, gente, aumenta isso, diminui aquilo, né? Então, eu sempre. Mas nesse dia, o pedal de talkback tinha ficado no pé da regente do coral, né? Que era a Juliana que estava regendo o coral ali. Então, eu estava sem. E eu comecei a gesticular, né? Que eu tirei o fone para tentar ter referência da bateria. Mas a bateria encostada no palco, eu só ouvi o reverb dela, chegava tudo atrasado, tudo embolado. Então, pro pessoal da mesa me ver, né? Me ver que eu tava ali sem clique, tava tentando comunicar para eles ali. Então eu fazia, né, esse gesto aqui, sobe, clique, né? Eles entendem quando faz isso, né? Aham. Clique, Mas sobe. ali na central Comecei dá a pra fazer ver? isso e eu fiquei, cara, Ali na central dá pra ver porque é então, muito era grande, pra né? ver, né? Uhum. Chegou uma hora que eu falei assim, já tinha passado, acho que a primeira música já tinha ido, ou tava na metade da primeira, não sei agora, mas já tinha passado um bom tempo. Aí eu falei, cara, a única forma de eu conseguir alguma coisa é eu mandando essa aqui, né? Aí foi quando eu decidi, tá? A hora que deu lá Eu o tô sem espaço clique. lá de tava sem clique. Aí logo em seguida, cara, quando eu desci da plataforma que eu sentei, o celular já começou a bombar assim de Zap, Instagram, e a galera, mano, Renato, você falou isso mesmo, não tô acreditando e tal. Pouco tempo depois já tinham mandado o vídeo pro Worship Fail, isso meio que viralizou e tal. Teve até gente gravando vídeo, meio que fazendo a mesma coisa, copiando. Enfim, foi bem interessante aí. Mas aí, né, quando a gente fez algumas agendas externas, ou o pessoal, esse é o cara do Eu Tô Sem Cliente. Já vinham com conversa, assim, engraçado demais.
Mas ainda bem que foi isso, né? Não foi um micão, assim, eu cantando errado, Aham. afinando, né? Ou fazendo feio, pelo menos isso. E, cara, e como é que você reagiu a esse tanto de gente compartilhando essa zoeira e tal? Isso te incomoda? Como é que é essa questão hoje? De o pessoal falar, ó, tô sem clique. Ah, cara, eu levei na brincadeira. Levei na Aham. brincadeira e fui junto, né? Gravei vídeo, né? Comentando e tal, né? O pessoal do Worship fez até entrou em contato comigo e falou assim: Poxa, Renato, obrigado por levar na brincadeira, né? E falou assim: Pô, você parece que é uma pessoa muito querida, tá? A galera compartilhando demais aqui, a gente tá até impressionado. E comentando também, né? Muita gente conhecida ali, amigos de ministério e foi um tempo, foi bem interessante, foi uma experiência legal. Mesmo que viralizando na zoeira, né, cara? Ah, foi muito É, na legal. zoeira. Tem que levar na brincadeira, não dá pra estressar com essas coisas, não. Tá certo. Ô Renato, a gente aqui, infelizmente, tá chegando naquela parte que é ruim demais, que é a parte do Ah, encerramento. Mas eu já te deixo o convite aqui pra uma parte 2 porque a gente tem muita coisa pra falar ainda. mas vamos, cara, vai ser um prazer, né? Já marca aí, E vamos estar junto. aí, gente, quem quer trazer o Renato aqui de novo, curte, comenta e compartilha. E coloca aí, eu quero o Renato. Ou então põe aí na hashtag eu tô sem clique, que ele vai voltar. Vai subir a hashtag eu tô sem clique, né? Ô Renato, agora é só um momento seu mesmo, de você mandar uma mensagem pra galera da igreja, pra nossa geração mesmo, algo que vem de Deus, que Deus tem gerado aí em você. Aí eu vou te dar esse espaço aí, e é isso. Beleza, vou aproveitar aqui então, quero agradecer minha mãe, meu pai. Tô brincando. Não, gente, agora Ô, falando Glória. sério. Algo que tem queimado no meu coração nos últimos meses, né, é a respeito de são duas coisas, né, que Deus tem falado muito ao meu coração, é de valorizar a igreja local, né? Eu vejo muita gente ah, tentando, buscando viver ministério, evangelho, né? Até pessoas que não estão, né? Isso não é só para quem está envolvido em ministério, mas pessoas que não estão envolvidas, que não estão plantadas numa igreja local e afastados, né, da igreja local. E isso para mim é muito sério, né? E eu acredito que existe, né, um chamamento da parte de Deus. O Espírito Santo tem se movido de uma maneira muito especial nesses dias, né? Eu tenho percebido assim igrejas cheias, células bombando. Na minha célula já não cabe mais gente, porque está chegando gente o tempo todo, os cultos estão muito cheios. Eu vejo assim que existe um movimento espiritual no sentido assim, meu povo, é hora da gente se juntar, é hora da gente, sabe, fortalecer o corpo de Cristo, andar em unidade, né? Porque Deus quer fazer algo, né? Pode ser que a volta esteja próxima, como alguns têm falado, né? Existe um avivamento rolando aí lá nas universidades, né, dos Estados Unidos. Não é mais só em Asbury, tem outras também. Então existe um movimento espiritual nesse sentido de trazer as pessoas para um ajuntamento, trazer as pessoas, né, para adorar, para buscar junto a Deus, a face de Deus. E eu acredito que essa mentalidade, né, de valorização da igreja local, ela só fortalece o corpo de Cristo, fortalece Deus não apenas no corpo, mas na nossa vida particular também. E eu faço esse apelo, né? Se você está afastado, se você está vivendo o ministério só de agenda em agenda, né, cara, se volte para uma igreja local, valorize a igreja local, sirva em uma igreja local, seja pastoreado, seja mentoreado, seja liderado por alguém, porque não existe nenhum ser humano, nenhum cristão, né, que não precise de pastoreio, né, que não precise de alguém cuidando, de alguém, sabe, existe uma necessidade, até uma obrigação bíblica da gente prestar contas, né, com a nossa liderança, com os nossos pastores.
a gente tem que confessar pecado, a gente tem que abrir o nosso coração para as dificuldades e a gente viver, né, passar por desertos juntos, mas também se alegrar, né, com pessoas, ter pessoas para se alegrar com a gente, para celebrar as nossas vitórias também. Então, o corpo, a igreja local, ela é muito necessária para o cristão, né? E outra coisa é, é, é a gente valorizar a presença do Espírito Santo, né? A presença de Deus antes de qualquer coisa, né? E hoje, assim, esse mundo está loucão, né? Oferecendo muita coisa, rede social, né? Oferecendo prometendo aí vidas perfeitas, né? Perfis, pessoas assim que na aparência, né, vivem uma perfeição. E as pessoas estão se voltando muito para as coisas desse mundo, para coisas materiais, buscando muito as coisas desse mundo. E muitas vezes vem para a igreja, inclusive, buscando o que Deus pode dar, o que Deus pode abençoar, o que Ele pode fazer por nós, e não se contentam, né, não valorizam o que de fato a gente deveria valorizar em primeiro lugar, que é a presença de Deus, independente dele dar alguma coisa, dele responder algum desejo, corresponder com algum desejo, alguma oração nossa, né, cara, valorizar a presença de Deus, né, a gente aprender que a gente, sem a presença de Deus, a gente não é nada, a gente não tem absolutamente nada. Então, sabe, valorizar a igreja local, mas valorizar o seu secreto também, buscar a Deus, né, no seu quarto, sozinho, né, e você aprender ali a, a, a se interar, né, a ter uma interação ali com a presença de Deus, fazer a mesma coisa no ambiente corporativo da igreja local. Então, a gente precisa se voltar para o Espírito Santo, a gente precisa se voltar e colocar como prioridade, né, a presença de Deus na nossa vida, né, porque é isso que importa. A gente pode ter tudo, a gente pode ser tudo, mas se não tiver a presença de Deus, nada disso vai fazer sentido, né? Tudo isso vai ser correr atrás do vento, né? Como a gente já conhece da palavra. Então, fica aí o meu apelo, né? Valorize a presença de Deus, né? Viva na presença de Deus, busque a presença de Deus. E é isso. Amém. Galera, então coloquem isso em prática. Mais uma vez, curte, comenta e compartilha aí. Tenho certeza que esse papo com o Renato vai abençoar muitas vidas. E, cara, segue o Renato lá no Instagram. Matheus, deixa o Instagram dele aí. E segue nós também do 12.2. E compartilha, cara. Deus vai abençoar muitas pessoas através dessa história fantástica da vida dele. E é isso, estamos encerrando mais um 12.2 podcast com o Renato Mimessi. Até mais. Valeu, pessoal. Um abração. Prazer estar com vocês aqui. E, ó, fala aí se vocês querem de novo, que a gente vem de novo, tá bom? Obrigado, Renato. Beleza? Deus abençoe, gente. Um abração. Abraço, gente.